Fergi responde torcedores do Flamengo sobre imagem lavada no jogo passado. E a gente sabe que os torcedores estavam aí reclamando demais e a gente vai trazer aqui para vocês. Anderson Talisca define seu futuro e a gente trazendo aqui todos os detalhes para vocês dessas e muitas outras notícias do Mengão, né? Como a gente vai trazer também um comentário sobre essa visita do John Textor ao Ninho do Urubu, que também polemizou aí muitos comentários aí entre os torcedores do Flamengo, né? A gente vai falar do nosso jogo. Hoje tem Mengão, né? Nosso jogo aí que pode ter o Lohan, né, entrando como titular, né? Garoto da base aí, né? Uma grande joia da base do Flamengo jogando aí como titular. Então a gente convida você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E a gente, claro, começa aqui, né, com aquele fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. A Havana do Haroldo garantindo aí presença no Mundial de Clubes no Marrocos. Ele tem pacotes para final, pacotes para competição completa, com ingresso, com aéreo, sem aéreo. Procure agora mesmo, né, em parceria aí com a Mug Events e também com o Marcos Pimenta. Bem, vamos lá. A gente já começa aqui falando sobre essa questão aí da visita, né, do John Textor ao Ninho do Urubu para tentar convencer João Gomes a deixar o Flamengo e ir para o Lyon. Eu vi vários comentários de torcedores, de sócios proprietários, conselheiros falando comigo: Papa, isso é um absurdo, deixar o dono do Botafogo e do Lyon e de outros clubes entrar no Flamengo, deixar esse americano entrar no Flamengo. As pessoas vieram falar comigo de várias formas, deixar ele entrar no Flamengo para aliciar nosso jogador. Ao saber da proposta do Wolverhampton, Textor ligou para o Rodolfo Landim, acaba que estão mais próximos do que nunca, para tentar atravessar, e desde então o negócio, né? Desde então a negociação ficou estagnada. João Gomes prefere jogar na Premier League, tá? A matéria da Letícia Marques, do jornal do Globoesporte.com, e a novela, né, ganhou mais esse capítulo, né? Ele que é o acionista majoritário do Lyon, do Botafogo, foi ao Ninho do Urubu e os torcedores ficaram chateados. Eu entendo que os torcedores fiquem chateados, porque os comentários eram: pô, o cara tá indo lá, é investigação, tá indo lá conhecer o Ninho do Urubu, ele não tinha que estar no Ninho do Urubu. O cara é dono do Botafogo, não tem que ir no Ninho do Urubu, né? Pô, o cara tá indo no Ninho do Urubu para aliciar nosso jogador. Olha, eu entendo, tá? Tô com vocês, eu acho que poderia ter sido evitado, poderia ter marcado uma outra situação aí com o João Gomes, não precisava levar ele no Ninho do Urubu, mas não é bem dessa forma, tá, gente? Não foi aliciar, ele foi convencer o jogador de um negócio, apesar de que essa amizade, eu acho que pode, pelo tamanho que também os negócios do John Textor são, eu acho que essa amizade pode ser, claro, você tomando todo o cuidado possível. Eu até tinha falado da questão de colocar uma cláusula no contrato do João Gomes que ele não pode vir para o Botafogo. Você abre um precedente, né, para negócios com o John Textor. Agora, a gente sabe que o Wolverhampton não está mais na parada e tem que convencer o João Gomes e tal. Eles querem pagar 96 milhões, enquanto a oferta do Lyon é 11 milhões de reais maior. Até o Carlos Leite aceita essa situação, mas o João Gomes não quer aceitar. Então a gente está com essa indefinição. O João Gomes pediu para jogar aí a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. O Flamengo achou melhor, não, mas aí vai levar ele, pelo menos teve esse pedido e o Flamengo teria aceitado, levar o João Gomes para acompanhar o grupo, né? Então a gente sabe que tá um impasse aí, mas eu entendo o torcedor do Flamengo reclamar, né, da presença do John Textor no Ninho do Urubu. É compreensível, até porque a gente, queira ou não, ele também cuida do nosso rival, né, do Botafogo, mas não penso que tenha ido lá para fazer algo ruim. Eu acho que ele foi ali na intenção mesmo de tentar contratar o João Gomes, e o Flamengo
quer resolver essa situação, o Landim quer negociar o jogador, visto também que o jogador pode nem ser titular com a chegada do Gerson, né? Então, vamos passar aqui logo pro jogo entre Flamengo e Bangu, que é em Volta Redonda hoje, né? No Raulino de Oliveira. A provável escalação do Flamengo. O Lohan, de 16 anos, será titular pela primeira vez. Isso é incrível. Um jogador de 16 anos, né? Rodrigo Caio, Marcos Paulo, Everton e Lohan são aí as novidades em relação ao time que participou da estreia do estadual. O Rodrigo Caio pediu para jogar. A gente tinha trazido essa notícia aqui para vocês durante a semana, que o Rodrigo Caio tinha pedido para jogar. Ele precisa de horas, precisa de minutagem. Ele pediu ao Vitor Pereira e está sendo atendido, né? Então, uma das maiores joias da base no momento, com 16 anos, que deve ser aí, se Deus quiser, um novo Vinícius Júnior, vamos dizer assim, né? O Lohan, ele chega então para ser titular nesse jogo. O provável time do Flamengo, Matheus Cunha precisa também ganhar minutagem, porque será o nosso reserva aí no Mundial. O Wesley, né? Que o Flamengo está aí negociando com o Barcelona, e que o Barcelona quer pagar o empréstimo monetizado e mais uma opção de compra alta. O Rodrigo Caio voltando, graças a Deus. Cleiton, né, também muito bom zagueiro da base aí. E o Marcos Paulo também, que é muito bom lateral esquerdo. A gente vai precisar muito desse menino. O Igor Jesus, né, ele deveria ter levado para aquele jogo que colocou o Marinho na esquerda, né, na lateral esquerda, na ala, né? O Igor Jesus, o Everton, o Lohan, de 16 anos, o Thiaguinho, Verton e Mateusão, que tem sido aí um pouco criticado, contestado aí pela torcida. Realmente não teve boas atuações ainda pelo Flamengo. Então, para o jogo das 21h10, é um horário meio maluco, né? 21h10, a gente tem os relacionados aí. André, Cleiton, Daniel Salles, Diegão, Diogo Alves, Everton Araújo, Igor Jesus, Jean Carlos, olha o Lohan aí, Lohan, né? Lucas, Marcos Paulo, Mateusão, Matheus Cunha, Noga, Pedrinho, Peterson e olha só que legal, Rodrigo Caio junto com a garotada, né? O Rodrigo Caio que pediu ao Vitor Pereira que tivesse aí, né, novamente uma oportunidade, começasse a jogar para pegar ritmo e tudo mais. É importante, né, nesse momento, esse retorno do Rodrigo Caio. Thiaguinho, né, o Wallace, Ian, o Verton, o Wesley, né, que está aí com o interesse do Barcelona, sendo negociado pelo Sávio, pelo Marcos Marinho, né, eles negociando o jogador aí com o Barcelona, né, com empréstimo mais opção de compra, empréstimo monetizado. O Everson, né, também está aí na lista, e o técnico Mário Jorge, esse aí, essa lista de relacionados do Flamengo para o jogo aí do Raulino de Oliveira às 21h10, né, esse horário que eu falei aí, diferente do Carioca. Então, para trazer aqui a informação sobre o Lohan, ele está com um contrato renovado, né, foi renovado um dia após o último Natal, e a multa está avaliada em mais de 280 milhões de reais. Foi muito bem nos últimos 2 meses, terminou 2022 como artilheiro do Sub-17, com 17 gols, e também na condição de goleador do Flamengo, Adidas Cup Sub-17, aquela que o Flamengo ganhou e jogou contra equipes internacionais. Competição aí organizada pelo clube no início de dezembro. Ele contra o Audax, né, aos 41 minutos do segundo tempo, em janeiro, agora em janeiro, no dia 12 de janeiro, ele entrou, fez o seu primeiro jogo na categoria profissional, né, e aí a gente sabe que hoje vai ter essa oportunidade. É muito legal a gente ver aí o Lohan chegando para disputar um jogo aí como titular, ele com 16 anos, né, o Flamengo e Palmeiras, isso aí é uma coisa interessante, né? Flamengo e Palmeiras estão aí muito bem na questão da categoria de base, lançando meninos muito novos aí, né? Se o Palmeiras tem o Endrick já negociado aos 16 anos, o Flamengo tem o Lohan também chegando aí para jogar. E a gente vai trazer aqui agora uma informação importante, né?
que a negociação do Ramon, assim como o Flamengo está negociando um lateral direito, que é o Wesley, a negociação do Ramon foi concluída, o jogador vai atuar junto com o Rodinei lá no Olympiacos, né? Inclusive, a contratação foi feita por 1,5 milhão de euros, né? Aproximadamente aí 8,5 milhões de reais, e o Flamengo ficará com 66% do valor, 1 milhão aí de reais, na verdade 1 milhão de euros, né, na verdade, cerca de 5 milhões 660 mil reais é o que fica com o Flamengo. E vale lembrar que os gregos vão pagar aí em 3 vezes, né? O Nova Iguaçu ele recebe uma parte desse valor, por isso que o Flamengo fica, na verdade, com 66%. O Flamengo vai ficar, então, com 20%, na verdade, dos direitos econômicos de Ramon para o futuro, né? Para uma venda futura, e o Nova Iguaçu com 10%. Informação aí do Vene Casagrande, tá? Essa informação aí das porcentagens e tudo mais foi trazida pelo Vene Casagrande. E a gente teve aí um jogador oferecido ao Flamengo, sendo descartado, oferecido ao Palmeiras também, foi descartado. A gente não tá vendo esse negócio avançar, né, também no Flamengo. Não tivemos entrevistas recentes com o Braz e tudo mais, para ele poder, de repente, dizer se prosseguiu, se não. É o Charles Arangues, né, do Bayer Leverkusen. São nomes aí que surgem como oportunidades de mercado. E o Palmeiras descartou essa contratação, mesmo com a saída lá do Danilo, né? Então, foram informações aí divulgadas pelo UOL, né? Um jogador aí de 33 anos, tá lá no Bayern desde 2015. O contrato dele está acabando, vai poder já começar a assinar um pré-contrato. É desejado lá pelo Inter, né? Também oferecido ao Flamengo. O Flamengo avalia a possibilidade como uma chance interessante de mercado. Tem que saber se realmente o Flamengo pode estar pensando nessa contratação. Bem, a Ferge se manifestou sobre a qualidade das imagens, né, na transmissão do jogo do Flamengo, aquela imagem lavada, né, horrível no jogo do Flamengo. E aí o torcedor do Flamengo reclamou demais, pediu a Globo de volta, aquela coisa toda. E as imagens que passaram na Band e Band Esportes, né, claras demais e por vezes aí desfocadas, causaram um desagrado geral. Então, nessa segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro se manifestou sobre o assunto. A entidade, que é dona dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, afirmou que uma câmera com defeito causou a má qualidade. Na verdade, uma lente, tá, galera? Na partida Flamengo e Nova Iguaçu, realizada no dia 21 de janeiro no Maracanã, a lente de uma das câmeras de transmissão, responsável pelas imagens do campo, apresentou defeito e também houve problema com a incidência de luz. Reconhecido o problema, a Ferge afirmou que já resolveu a questão. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já providenciou a troca da câmera, mas também fez ajustes quanto à luminosidade. Mais do que isso, aproveita para se desculpar com o torcedor, garantindo que vai trabalhar para manter a excelência das outras 15 partidas transmitidas até agora. Então, é muito ruim a gente ver isso acontecer. E aí, óbvio, né? O torcedor se lembra de quando tinha imagens boas e vai estar reclamando sempre. E o jogador que foi sondado pelo Flamengo, né? O Flamengo teve interessado nele, né? O Anderson Talisca está encaminhando aí a sua renovação com o Al Nassr. Então o jogador não vai sair do Al Nassr, né? Era uma possibilidade aí de contratação do Flamengo. O Flamengo teve aí essa sondagem, ele que é atacante, tem 28 anos, e parecia que o Al Nassr não continuaria com ele pelo seu alto salário. Ele também, a questão é a seguinte, gente, eu tinha até feito essa matéria aqui já, ele não estava aceitando reduzir o salário, não estava querendo diminuir os seus ganhos, né, os seus vencimentos para vir para o Brasil, tá? Então, apesar dele ter falado que tinha interesse em voltar para o Brasil, falou do Flamengo e tudo mais, mas não seria agora, tá? Ele quer vir quando ele estiver em final de carreira. Ele tá com 28, ainda tem lenha para queimar, então ele não quer vir agora, ele não quer diminuir o que ele ganha agora. Ele quer renovar lá.
né? Então tem a situação aí do Cristiano Ronaldo, os caras também contrataram o nosso goleiro lá, o Rossi, um impasse aí que a gente trouxe até o Mancuso para comentar ontem, que ele achou que o goleiro que errou, o goleiro e o procurador que erraram, porque deveriam ter batido o pé, mantido o pé firme e ter ficado no Boca até cumprir o contrato e vir depois pro Flamengo. Mas aí eles estão contratando jogadores aí estrangeiros, mas pela informação que a gente está recebendo, eles estão querendo continuar com o Anderson Talisca e já estão encaminhando então a renovação, né? Foi alvo do Corinthians também o Talisca. Nenhuma das equipes chegaram assim a avançar no negócio por causa da questão salarial, principalmente, tá? A questão da saída poderia ser resolvida tranquilamente. Então, o jogador estava em final de contrato, poderia resolver tranquilamente. A questão era mesmo o salário, ele não quer diminuir seus vencimentos, tá? Então, o novo contrato com o Al Nassr vai ser válido aí até junho de 2027, tá? O novo contrato que ele está renovando com o Al Nassr vai até junho de 2027. O contrato atual ia até junho de 2024, tá? Então, no início de 2024, ou seja, no início do ano que vem, poderia assinar um pré-contrato. O Flamengo já estava avaliando a possibilidade de oferecer um pré-contrato para ele no início do próximo ano, né? Nós já estamos em 2023. Acabou essa temporada, início do próximo ano, fazia o que está fazendo com o Rossi. Pré-contrato para julho. Beleza. Isso aí já no ano que vem. Só que, né, o jogador está renovando por mais 3 anos até 2027. Né? Então, ainda deve aumentar, a diretoria do Al Nassr ainda vai aumentar o salário dele. Informação aí do portal UOL. Então, cara, fica muito difícil, né? Muito difícil a gente brigar com essas equipes árabes, principalmente que contratou Cristiano Ronaldo, que tem condição de pagar salários altíssimos. E é o que eu falo. Abra o olho, né? A diretoria do Flamengo abra o olho com a questão do Rossi, que pode acabar, os caras podem acabar pagando lá a multa, resolvendo essa questão aí do pré-contrato, e ele fica por lá, né? Da mesma forma que ele, com toda a história no Boca, ele pegou, assinou um pré-contrato com o Flamengo, eles podem dar o jeito lá, né, do jogador ficar, ainda mais se ele for bem lá no Al Nassr nesses 4 meses, 5 meses aí, né, é arriscado. Convido você a utilizar o cupom PAPA, como está aqui, ó, PAPA, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Meu placar para hoje, 3-0. Placar exato, 3-0, mais de... Vamos ser cuidadoso, né? Mais de 1,5 gol na partida. Aquele handicap, né? Handicap, colocar aí... eu iria, de repente, Flamengo menos 2,5? Pode ser. E mais de 2,5, mais de 1,5 na partida. Tá interessante. Valeu, galera! Aquele abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.